Meus irmãos, sejam todos bem-vindos nessa manhã de domingo e que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de cada um. Hoje nós temos só um recado, acho que só um recado, porque é o seguinte: hoje encerra-se o brechó lá na USE. Então, nós precisamos de alguns meninos fortes que tenham condição de dar uma mão para o pessoal, porque às vezes sobra alguma coisa lá para recarregar o caminhão. Se por acaso tiver alguém que puder fazer essa gentileza, ir até a USE a partir de 11h30, meio-dia, para recarregar o material que sobrou. Se não sobrou nada, você faz uma visita ao brechó. Hoje nós temos o prazer de receber o nosso irmão Frederico Guerra. É do Centro Espírita Esperança e Caridade. Lá, vamos falar, lá do Pita. Às vezes vocês conhecem o Pita, então ele veio hoje trazer essa mensagem. Nós convidamos o nosso irmão Frederico para vir sentar um minutinho enquanto a gente faz a nossa prece. Outra coisa, antes de fazer a prece, senta, fazendo foco. Nós gostaríamos de saber se tem alguém que está vindo pela primeira vez na nossa casa, levante a mão. Oh, que maravilha, sejam bem-vindos, viu? E se precisar de alguma informação a respeito da nossa casa, procure o Valdemar, camisa azul, que está distribuindo as mensagens, e ele dará as informações necessárias. Meus irmãos, hoje está sendo um domingo gostoso, um domingo alegre, com um sol maravilhoso. Vamos nos preparar para que tenhamos as condições de receber a energia que precisamos para a semana toda. Mestre Jesus, amigos espirituais que nos envolvem, nosso mestre, nosso anjo de guarda, nós estamos iniciando mais uma semana de paz, uma semana de harmonização e equilíbrio, e que tenhamos as condições, não só de ajudar a nós mesmos, mas de ajudar aquele irmão que necessita de envolver, de auxiliar, de doar um ouvido, para que possamos ter a certeza de estarmos dentro da que a doutrina espírita nos oferece.
E a você, meu irmão, que está lá no seu receptor, ouvindo-nos e vendo-nos, seja feliz e receba também as energias que necessita. Pedimos aos amigos espirituais que estão hoje trabalhando conosco, que envolvam o nosso irmão Frederico, para que ele traga esta mensagem e que ela nos servirá para uma semana, para um mês e para um ano e para a nossa vida de conforto e harmonização. Se conosco, Mestre, agora, hoje e sempre. Que assim seja. Bom dia. Que Jesus nos envolva em muita paz, muita serenidade. Nós vamos fazer alguns comentários hoje sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Esse capítulo é o último capítulo do Evangelho, quando Kardec elenca ali o Sermão da Montanha, não é? Então, bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Quando nós vamos estudar os ensinamentos de Jesus, nós muitas vezes precisamos não apenas ler o que está escrito, nós precisamos também buscar a compreensão daquelas palavras que nós muitas vezes, habitualmente, lemos e muitas vezes não buscamos o sentido, o que significa aquela palavra. E aí a gente pergunta, o que seria misericórdia? O que seria misericórdia? Então, misericórdia é a compaixão suscitada pela miséria alheia. Então, compaixão suscitada pela miséria alheia. E a compaixão é aquele sentimento que nós temos, tá? Pelo sofrimento do nosso próximo. Mas quando nós falamos em miséria, o que vem à nossa cabeça no primeiro momento? Que tipo de miséria é? Geralmente é a miséria material, não é? Geralmente é a miséria material. Nós nos lembramos daqueles irmãos que estão pelas ruas, sem ter um teto, aqueles irmãos que não têm o que comer, aqueles irmãos que estão realmente numa miséria material. Mas aí nós perguntamos, e aqueles outros irmãos que sofrem de uma miséria que nós geralmente não atentamos para ela, que é a miséria moral? E deles? Será que nós nos lembramos? Um exemplo, pequenininho. A mídia, ela é pródiga, né, em transmitir o sensacionalismo, não é? E principalmente quando acontece algum desastre ou algum crime que chama a atenção. Então, quando nós estamos assistindo a televisão e o jornal, e nós vemos sendo transmitido ali aquele crime hediondo, aquela pessoa que tirou a vida de outros seres, geralmente próximos a ele, qual é o sentimento que vem em nossos corações para com aquele ser que cometeu o assassinato? É de misericórdia?
Será que nós fazemos uma oração pedindo para que a espiritualidade ampare, amenize aquele sofrimento moral que aquele ser está passando? Será que nós fazemos isso? Geralmente não, não é? Geralmente nós, por sermos espíritas, nós não pedimos a ele pena de morte. Mas nós pensamos, merece prisão perpétua. Não é? Geralmente é assim. Mas e a misericórdia? Que Jesus disse que nós deveríamos ter. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. E a misericórdia para com esse ser? Onde é que fica? Será que ele não é nosso próximo? Será que por ele ter cometido um crime daquela natureza, ele deixa de ser o nosso próximo? Claro que não, não é? É claro que não. Então, a misericórdia, ela deve ser estendida a todo tipo de sofrimento do nosso próximo. Nós não devemos ver o sofrimento ou a miséria apenas material. Porque a miséria material, ela é extremamente passageira. Mas a miséria moral, ela, enquanto nós não lutarmos para vencermos essa miséria, nós continuaremos carregando ela vida após vida. A miséria material não é assim. Ela é passageira. Então nós devemos olhar com mais cuidado a miséria moral. Nós, no nosso convívio diário, nós presenciamos muitas pessoas que são miseráveis moralmente. E qual é o tratamento nosso para com eles? Será que nós enviamos a essas pessoas pensamentos positivos, pedindo um equilíbrio espiritual para aquele ser? São reflexões que nós devemos fazer, porque não adianta nós lermos o que está escrito no Evangelho e não praticarmos. É claro que nós, quando falamos assim, nós não queremos, porque eu também estou na mesma condição que todos que estão encarnados aqui na Terra. Muitos débitos a serem quitados ainda com a lei de Deus. Mas nós só conseguiremos essa reharmonização com a lei de Deus a partir do momento em que nós nos decidirmos a começar a fazer. Então, essa prática tem que começar hoje. Nós não temos que esperar para amanhã. Nós recebemos uma mensagem aqui, quando entramos, que fala sobre os parentes difíceis, não é? Qual é a nossa atitude para com os parentes difíceis? Os parentes difíceis nada são do que os nossos companheiros de jornada, e não, quando eu digo jornada, não só dessa, mas é de jornada mesmo, de evolução, com os quais nós temos débitos a serem quitados. Ou, não vamos pensar também assim em questão de dívida, mas vamos pensar, assim, nós temos que nos reharmonizar com eles.
Então, esses são os nossos parentes difíceis. Porque os parentes nada são do que irmãos, também espíritos, em jornada evolutiva, com os quais nós precisamos conviver. Conviver. Porque viver, a gente pergunta, né? Viver é muito fácil. Nós podemos nos isolar e nós vamos viver. Mas nós, para evoluirmos, nós precisamos conviver. É conviver. Porque é no convívio diário, que nós vamos, né, nos debatendo e vamos deixando para trás os vícios que nós ainda carregamos conosco. Então, segundo o Espiritismo, a misericórdia também pode ser entendida como o esquecimento e no perdão das ofensas. Isso está no capítulo 10, no item 4. No perdão e no esquecimento das ofensas. Então, nós precisamos aprender a perdoar. Será que nós já conseguimos efetivamente perdoar? Será? Eu selecionei aqui, pesquisando na internet, a gente encontra muita coisa, né? E eu selecionei alguns tipos de perdão que nós, eu não vou dizer as pessoas, né? Porque é claro que nós estamos incluídos, nós utilizamos equivocadamente, achando que seja o perdão. Muitos de nós ainda usamos o perdão condenação, que é aquele perdão onde nós dizemos, perdoo, mas não quero vê-lo nunca mais. E aí tem muitos de nós que ainda arrematam dizendo, nem pintado de ouro. Não é? Tem o perdão pretensão também, que é aquele perdão onde nós dizemos, perdoo, mas vou lhes dizer umas verdades. Como se nós fôssemos donos das verdades. Se nós fôssemos donos da verdade, nós não utilizaríamos esse perdão, porque nós já estaríamos bem evoluídos, né? Nós já estaríamos libertos de todos os males. Porque foi Jesus mesmo que disse, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem o perdão menosprezo também. Quando nós dizemos, perdoo, porque ele é um pobre coitado, um infeliz, sem eira nem beira. Quer dizer, eu estou muito acima, então eu perdoo aquele ser desprezível, né? Tem o perdão rancor também. Perdoo, mas não esqueço. E por último, um perdão, porque quando nós pensamos no Espiritismo, a gente pensa, o Espiritismo, nós acreditamos na reencarnação, então nós, é como se assim, já estamos salvos, né? E não é, dentro do centro espírita estão pessoas ainda muito endividadas, não existem santos aqui. Então, no meio espírita, ainda tem muito perdão maldição, que é aquele perdão, perdoo, porque Deus há de castigá-lo. Deixa ele na próxima encarnação dele, que ele vai ver como que ele vai vir. Eu perdoo, mas Deus não. Deus vai reservar para ele um lugarzinho lá no umbral, né? Então, segundo, quando nós estudamos o Evangelho, o capítulo 10, nós vemos que o perdão, existem duas formas de perdoar. Uma é essa forma mentirosa, né? Enganosa. Nós nos enganamos
dizendo que nós estamos perdoando. E a outra forma é a forma verdadeira. É aquele perdão que vem do fundo do coração. É o perdão realmente com o esquecimento da ofensa ou da tentativa da ofensa. Porque a ofensa, na realidade, ela só se concretiza quando nós nos sintonizamos com a energia do ofensor. Se não ocorrer essa sintonização, não há ofensa. Não há. Já ouviram aquele ditado? O que vem de baixo não me atinge? É uma verdade, não é? Porque quando nós estamos com a nossa energia positiva, vibrando positivamente, equilibradamente, nós estamos com a energia elevada. Aquele que vem com a tentativa de ofensa para conosco, ele está com a sua energia rebaixada, ele está em desequilíbrio, então ele está com a energia bem mais baixa. Como é que pode ocorrer então essa ofensa? Só quando nós rebaixamos a nossa energia, a nossa vibração. Porque aquele que está tentando ofender, não tem como ele elevar a sua energia para nos ofender. Porque se ele eleva a sua energia, ele passa a vibrar positivamente. E acontecendo isso, ele próprio jamais cometeria essa ofensa. Então, um repórter perguntou a Gandhi, depois, de tudo passado, o senhor perdoou os seus agressores? E ele disse, não. O repórter quase caiu sentado. Mas por quê? E ele, porque eu nunca me senti agredido. Ou seja, ele passou pelo que passou, libertou a Índia do Império Britânico sem um ato de violência, mas é claro que sofreu muitos atos de violência, mas mesmo assim ele não se considerou ofendido ou agredido. É claro que nós ainda não estamos nessas condições. Mas nós só chegaremos nessas condições se nós começarmos a praticar, a exercitar. E voltando a falar na mensagem recebida, parentes difíceis, são as nossas oportunidades de praticar e de exemplificar o perdão. Então, nós precisamos aprender a ser misericordiosos, a perdoar. Será que nós, por nossa vez, precisamos também ser perdoados? Ou será que nós só temos que perdoar? É claro que nós também precisamos ser perdoados, não é? Ou será que nós não cometemos erros? Só todos os dias, né? Todos os dias nós cometemos erros. Mas nós então precisamos ser perdoados. E nós, para que haja o perdão, nós precisamos compreender. Compreender quem? Nós e o nosso próximo. Nós devemos deixar de ver a aparência. Nós precisamos passar a enxergar a essência. O que é a essência? É que nós, e quando eu digo nós, o Frederico não é esse corpo. O Frederico é o ser que anima esse corpo. Então, nós somos seres espirituais em marcha evolutiva. E nós nos combatemos uns aos outros.
será que nós vamos conseguir evoluir rapidamente? Nós vivemos competindo uns com os outros. Nós queremos ser melhores uns do que os outros. Nós queremos ser maiores. Então, nós devemos voltar a nossa visão mais para a simplicidade. Nos lembrarmos efetivamente, todos os dias, dos ensinamentos de Jesus. E vivermos de uma forma mais simples, enxergando no outro um ser espiritual que, como eu, está em marcha evolutiva. E que assim, não adianta eu querer que ele seja como eu quero que ele seja. Ele vai ser como ele é. Ele vai ser como ele é. Daí a compreensão. Eu tenho que compreender que ele é como ele é, porque ele traz consigo as conquistas que ele angariou em toda a sua jornada espiritual. Sejam boas ou ruins, né? Todos nós trazemos em nossa bagagem espiritual virtudes. Uns trazem mais vícios do que virtudes, outros já trazem um pouquinho mais de virtudes do que vícios. Mas todos nós trazemos e temos em nossa bagagem espiritual vícios e virtudes. Porque se nós tivéssemos só virtudes, nós não estaríamos aqui. Ou se nós tivéssemos só vícios, também nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos em um planeta melhor do que muitas vezes nós achamos que o planeta Terra é. Todos nós, então, temos limitações e temos necessidades. E nós temos que essas limitações e essas necessidades uns para com os outros. E nós temos que lembrar daquela passagem evangélica também, que diz: se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial perdoará os pecados. Ou seja, fazer que o próximo fizesse para nós. Sempre. Então, quando Pedro então pergunta a Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão quando pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus responde: não vos digo até 7 vezes, mas até 70. Será então que o perdão estaria limitado a 490 vezes? Poderia até ser, não é? Se nós olhássemos de uma visão mais simples, poderia até ser. Mas isso deveria ser por dia. Porque a nossa existência aqui, ela é medida de que forma? É por ano? Pergunta: Frederico, quantos anos você tem? Aí eu respondo: 47. Mas a resposta certa não seria isso. Deveria perguntar quantos dias eu tenho aqui. Porque a nossa vida é medida em dias. Eu não sei. Não sei. E se alguém souber, não me conte, por favor. Deixa isso em segredo. Então, se nós pensarmos que a nossa vida é medida em dia, sim, eu deveria perdoar o meu irmão 490 vezes se ele errar. Agora, será que alguém consegue cometer 4 erros de um para com o outro
no mesmo dia? Mas deixando essas contas de lado, é claro que Jesus não queria dizer isso, não é? Jesus quis dizer que não há limite para o perdão. O perdão deve ser exercitado sempre que surgir em que ele precisa ser exercitado. Não há limite. Então, nos ofendemos, nós sentimos mal, não é? É uma sensação muito, muito ruim. É porque a nossa energia baixa, fica, né, numa vibração muito, muito negativa. Quando nós nos lembramos de fatos passados em que nós nos sentimos ofendidos, qual é a sensação? É a mesma, não é? É a mesminha. Por quê? Porque nós nos sentimos ofendidos, aquela sensação ruim, quando nós nos lembramos de ofensas que nós recebemos. Porque o ontem não existe, o amanhã também não existe. Existe o hoje, o agora. Então, todas as vezes que eu me lembro daquilo, é como se eu estivesse vivenciando aquilo novamente. Mesmo que eu não esteja vendo, mas eu estou me lembrando, então aquilo provoca a mesma sensação, como se tudo estivesse acontecendo novamente. Da mesma forma, quando nós nos lembramos de coisas boas que nos aconteceram, vem aquela sensação de bem-estar, de prazer, de alegria, não é? Se nós lembrarmos de coisas ruins, devemos remoer aquilo. Nós devemos buscar substituir aquela lembrança imediatamente por uma lembrança boa. Por uma lembrança boa. Porque assim, nós estaremos vivenciando algo que nos deu alegria novamente. E não algo que nos causou tristeza, amargor. Nós devemos lembrar daquilo que Jesus falou também. É vigiai e orai. Nós temos que vigiar aquilo que nós estamos pensando. Aquilo que nós estamos... Porque nós agimos por instintos, não agimos? Apesar da evolução já conquistada, nós ainda agimos por instinto. Acontece que o instinto nosso hoje, ele não é o mesmo que aquele instinto que acontecia no passado. Nós dificilmente materializamos a nossa reação hoje. Quando nós estamos tranquilo, ou em pé, ou sentado, e vem alguém e nós vemos que intencionalmente pisou no nosso pé. Aí ele fala, desculpa, foi sem querer. O que nós falamos? Foi nada, que é isso. Mas no nosso pensamento, o que está acontecendo? Filho da mãe, vontade de dar um chute na canela dele. Ou então a gente já se vê indo no pescoço dele e dando uma esganada. Isso é instinto. Nós simplesmente não estamos a nossa reação. Mas é instinto. Então, quando acontece algo com a gente, nós devemos vigiar o nosso pensamento, para que nós não estejamos agindo instintivamente, mas que nós tenhamos misericórdia daquele ser. Misericórdia daquele ser.
Quando a coisa acontece muito próxima com a gente, é uma dificuldade tremenda, não é? Porque está acontecendo conosco. Então, por isso, eu dei também aquele exemplo do acontecendo lá, sendo transmitido pela televisão. É uma oportunidade muito boa de nós aprendermos, começarmos a aprender a sermos misericordiosos. Porque assim nós vamos nos fortalecendo. Quando, ou se, chegar próximo de nós, para realmente sermos misericordiosos, ou perdoarmos efetivamente aquele ato. Então, nós precisamos perdoar, mas nós achamos muito difícil isso. E por quê? Vários são os motivos. Primeiro deles, nós temos 2 monstrinhos de estimação. 2 monstrinhos de estimação, que nós ainda não largamos deles. Quem são eles? Um a gente chama de orgulho. O outro a gente chama de egoísmo. Nós não largamos deles. Dificilmente. É claro que quando eu digo nós, é como eu falei também no início. Uns já estão diminuindo a cota de ração deles. Já estão enfraquecendo eles. Mas nós ainda temos eles conosco. A outra dificuldade em perdoar é a dificuldade nossa de comunicação. E hoje, ainda mais, não é? Com a questão da informática e das coisas da mídia aí, é uma coisa terrível, essa dificuldade. As pessoas muitas vezes têm 1 zilhão de amigos no Facebook, mas, pessoalmente, nenhum. Nenhum. É engraçado isso. Eu fui em uma pizzaria com a esposa, cheguei, sentamos, e na outra mesa estava um casal de namorados, mas batendo maior papo. Mas a gente não escutava uma palavra. Era só os dedos lá, ó, cada um no seu smartphone. Ninguém dá conta de conversar mais, né? É uma coisa incrível. Eu lembro quando eu era criança, como diz lá na escolinha do professor Raimundo, quando eu era criança lá em Jaraguá, lá em Goiás, a gente saía, a mãe falava assim, vai buscar uma coisa lá no mercado. E ela falava, mas é para voltar para o almoço, hein? Por quê? Porque a gente saía, então naquela cidadezinha do interior, todo mundo conhecia todo mundo, e a gente saía, logo encontrava com um, começava a conversar e tudo, e entra para casa e vai conversar com... Se a gente não tomasse cuidado, realmente chegava para a janta aquilo que era para o almoço. Hoje, isso não acontece mais. Nós estamos cada vez mais fechados em nosso próprio mundo. Eu moro há 6 anos em um endereço aqui, e eu conheço todos os vizinhos, de fazer assim, ó, um para o outro. Incrível, mas é a realidade, é a dificuldade de comunicação. E nós temos também uma dificuldade imensa em nos colocarmos no lugar do outro. Quando o outro vem num desequilíbrio e tenta ofender, mesmo que não seja com a gente, nós já condenamos aquela pessoa. Será que nós paramos 1 segundo que seja para pensarmos o que levou aquela pessoa a agir daquela forma?
quais são os problemas que ela está enfrentando? Será que nós paramos para pensar? Será que nós nos colocamos no lugar daquela pessoa? E será que se nós estivéssemos no lugar daquela pessoa, será que nós agiríamos diferente? Então, também, essa é a nossa dificuldade para perdoar. Nós não nos colocamos no lugar do outro. Porque o outro, é como diz um ditado aqui que eu escutei quando eu cheguei aqui, né? Ema, 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 cada um com seu problema, né? E a coisa não pode ser assim. Se fosse assim, viver numa comunidade. Nós poderíamos realizar a nossa evolução sozinhos. E não é assim. Nós temos sim que aprender. Nós não podemos carregar os problemas dos outros. Mas nós temos o dever, se pudermos, de minimizar aqueles problemas. E nós, por sermos cristãos, nós não julgamos, né? Porque eu ia colocar aqui o hábito de julgar. Não julgueis para não ser de julgados. Mas não é porque nós somos bonzinhos, não. Faz julgamento e já condenamos a pessoa imediatamente. Quando a gente vê alguém fazendo alguma coisa errada, nós não condenamos, nós não julgamos, nós já condenamos aquela pessoa por aquilo que ela fez. Sem ao menos procurar saber os porquês. Então, nós julgamos muito e condenamos muito também. Nós também associamos a fraqueza, não é? A covardia. Nós ainda vivemos em um mundo em que grande e forte é aquele que se impõe ao outro realmente pela força bruta, não é? E nós nos esquecemos que mais força tem aquele que perdoa. Porque ele já está demonstrando uma força, não física, mas uma força moral. É a força do Espírito. É a força do Espírito. Devemos conquistar essa academia que nós devemos fazer. E nós ainda somos extremamente melindrosos, não é? Tem gente que só de olhar de uma forma diferente para ele, ele já pergunta, o que foi? O que está olhando? Ou então, se nós passamos, tem algumas pessoas ou a gente começa a rir e ele está falando de mim. Aí nós já azedamos, não é? É o milindre. É uma palavra que se diz para a gente e nós já nos ofendemos. É o melindre. Então, a dificuldade nossa de perdão são por essas razões e outras, claro. Mas eu enumerei estas daqui. E nós estudamos o Evangelho e vemos no Evangelho que tem um capítulo que fala: fora da caridade não há salvação. E aí eu pergunto, o perdão é caridade? O perdão é caridade? É claro que é. Questão 868 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Indulgência para com todos. Aliás, benevolência para com todos. Indulgência com as imperfeições dos outros. Das ofensas. Então, o perdão é
caridade? Caridade material. Porque nós também ainda ligamos a palavra caridade ao ato material de ajudar o outro. E nós devemos lembrar que a caridade moral também é muito importante nós praticarmos. A caridade moral. E o perdão é uma caridade moral. Nós temos todas as condições de estar sendo caridosos. Material para sermos caridosos. Nada. Existe uma história de uma senhora que dedicou toda a sua vida ao auxílio ao próximo. Chegou um momento em que ela ficou sem poder andar e não tinha quem a levasse para aquele trabalho que ela realizava. E ela então pensou: o que fazer para o seu trabalho de caridade para com o próximo? E todos os dias abria o jornal na parte do obituário e fazia a oração para aqueles que haviam desencarnado. Ela estava fazendo caridade? Claro que sim. Claro que sim. Então, todos nós temos condições de sermos caridosos. Todos nós temos condições de perdoar. Só não fazemos se não quisermos, efetivamente. Porque não tem ninguém que possa dizer que desconhece as leis de Deus. Ou será que tem? Se nós lembrarmos do Livro dos Espíritos, nós vamos ver que não existe. Onde está escrita a lei de Deus? Resposta: na consciência. Então todos nós, todos, temos certeza do conhecimento das leis de Deus. Nós só não a cumprimos porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Fazer o certo ou fazer o errado. A decisão é nossa. Evoluir mais rápido. A decisão é nossa. Se nós quisermos ser felizes aqui, enquanto encarnados, somente aqui, nós devemos nos impor ao nosso irmão de forma, com a força física. Mas se nós quisermos sermos felizes para sempre, como diz a história, nós devemos perdoar, sermos misericordiosos. Jesus. Muita paz e que Jesus nos faça hoje e sempre. Meus irmãos, tivemos aí a mensagem da manhã muito produtiva, nos concitando a caridade. Lembrar o pedido que nosso irmão Toninho e Marta fez. As pessoas mais jovens, as pessoas saudáveis, independentes de ser jovem, que nós temos lá na USE, que retirar algumas peças que foram. A USE fica ali perto do SESC, atrás do SESC. E
algumas peças que foram para o brechó estão lá e provavelmente tenham que voltar a esta casa. Se puderem trazer, puderem ajudar, a gente agradece. Por um lapso da casa, não foi distribuído esse jornal, enquanto os senhores estavam entrando. Esse jornal, ele é feito pela DDE, a doutrina espírita. Seja transmitido via internet todas as palestras. Então as pessoas, ao saírem daqui, ao invés de sair por aqui, saiam por lá, que está em cima da mesinha lá fora, e tem lá uma pilha de jornal, podem pegar à vontade. Nós vamos fazer a nossa prece agora, lembrando que, baseado na palestra feita pelo nosso irmão, existe uma falta de caridade que a gente não está percebendo. A gente recebe mensagens via internet, algumas delas agressivas, algumas delas falando mal de governos, falando mal de políticos, e a gente compartilha. É uma falta de caridade isso também. No momento que a gente compartilha, quando Kardec pediu para que passássemos, lá não foi ele, foi o Espírito, que passássemos tudo pelo crivo da razão, nós devemos passar as mensagens que recebemos. Porque se a gente recebe uma mensagem, que é uma mensagem que fala mal de alguém, e a gente passa essa mensagem para frente, nós estamos faltando com a caridade com aquelas pessoas. É difícil ser espírita realmente, mas não é impossível. É uma maneira de nós começarmos a nos libertar. Vamos fazer a nossa prece, então. Amado Senhor da vida, hoje aprendemos sobre a caridade. A caridade, essa palavra que o Senhor colocou uma maneira evolucionalmente. E o seu discípulo Allan Kardec colocou que fora da caridade não há salvação. Por isso, Senhor, na manhã de hoje, ao ouvir esta palestra, que nós possamos repensar a nossa vida, verificar o que nós estamos fazendo com as oportunidades passadas para nós, e que nós, muitas vezes, não o que oportunidades. Nós te rogamos, né? Fortalece a nossa razão, a maneira de encarar a vida. Fortalece-nos, Senhor, para olhar cada irmão como um filho seu e, por isso, merecedor de todo o nosso respeito e do nosso carinho. Ampara, Senhor, a nossa Câmara de Passe, para que nesse momento possa ser envolvida pelas bênçãos iluminativas do mentor desta casa, Francisco de Assis, e todos aqueles que passarem pela Câmara de Passe possam receber a energia clarificadora do amor, clarificadora, possam sair robustecidos de paz e harmonia, dirigindo-se para o seu lar, amparados na paz e na energia do amor. Obrigado, Senhor, por esta manhã, onde recebemos as lições. Obrigado, Senhor, porque aqui nos encontramos em seu nome. Obrigado, Senhor, porque em seu nome crescemos, nos transformamos e nos rejuvenescemos. Em seu nome, Senhor, em nome de Francisco de Assis, patrono desta casa, nós iniciamos a primeira parte do trabalho de hoje. Que assim seja.